Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui novamente para conversarmos sobre arte espírita. E nós vamos fazer a leitura de um texto intitulado Sambista de Fé. Meu nome é Genésio Oliveira. Sou da velha guarda da Mangueira e hoje tenho a honra de trabalhar na equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vou contar para vocês como isso aconteceu. Era carnaval, entrada do terceiro milênio, primeiro espetáculo carnavalesco do século XXI. No entanto, antes da minha escola entrar na avenida, meu coração estava magoado. Eu estava ressentido com a covardia que fizeram. No ano anterior, em 1999, aconteceu a escolha dos sambas enredo. De acordo com a vontade popular, meu samba ficou entre os finalistas. Eu e o meu compadre Mané Lagartixa caprichamos. Fizemos uma música supimpa. No entanto, na hora da apuração, veio ordem de cima para meu samba ser desclassificado. Ordem de gente que não pertence à escola, que não entende na dica de nada de samba enredo. O negócio é que tinha um vereador no morro, chamado Aristeu Linguiça, cujo filho era metido a compositor. Esse sujeito financiava o carnaval da escola, mas queria que o filho dele ganhasse a disputa. A ideia era colocar o garoto, um tal de Aristeuzinho Linguiça, na política. Para que isso acontecesse, ele precisava construir uma imagem de garoto popular, vindo da comunidade. A verdade é que aquele Aristeu pai nunca colocara os pés na Mangueira. Em tempos remotíssimos, época do malandro mineirinho, a mãe dele morou no morro. Mas logo em seguida, Aristeu saiu da comunidade e começou a enricar. De que maneira? Montou com sócios do jogo do bicho uma rede de cassinos clandestinos que se estendiam de São Cristóvão até Madureira. Era briga de galo, roleta, jogo de ronda, todos os tipos de jogos que podemos imaginar. Ele era sócio minoritário de Natal da Portela. Em 1979, quando Natal morreu, ele tomou o controle de tudo. Antes, deu sumiço em alguns concorrentes, mostrando que também sabia sujar as mãos quando necessário. Para ganhar respeito, ele pessoalmente fez o serviço. Eliminou a concorrência numa única noite, jogando sacos pretos com cadáveres na Baía de Guanabara. Feita a limpa, caminho livre, foi pedir a bênção ao capo Castor de Andrade, pedindo-lhe autorização para assumir os negócios de Natal, o homem de um braço só. Logicamente combinou com o rei Arthur, pseudônimo de Castor de Andrade no mundo da contravenção, uma porcentagem vantajosa, algo em torno de 40% dos lucros direcionados para o patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Aristeu era um molecote ousado naquele tempo. Teve sorte, porque Castor gostou dele. Tudo combinado, a entrada na política deu-se naturalmente. Filiou-se ao antigo PFL, Partido da Frente Liberal. Consolidou uma carreira promissora de vereador. Por isso, aos 45 anos, Aristeu Linguiça escolhia quem ia ganhar no samba enredo da Mangueira. Os compositores iam na casa dele, uma fortaleza com muitos homens armados, situada no Recreio, tomar a bênção ao patrão da escola, pedir para que intercedesse a favor dele. Eu nunca fui. Nunca fui puxar saco de político. E devido a isso, meu samba não emplacava. Entrava ano, saía ano, eu jamais passava da semifinal. Durante anos seguidos, bati na trave,
porque na hora H, outra composição previamente autorizada pelo vereador ganhava. Em 2000, o samba enredo da Mangueira foi Dom Obá II, rei dos esfarrapados, príncipe do povo. Eu e o meu compadre Mané Lagartixa compomos um samba impecável, verdadeira obra-prima. Sintam a letra. Rei, rei, rei. Dom Obá é rei, rei, rei. Ele levantou a voz diante do luar, imaginando liberdade, para nunca mais se acabar. Disse a todos, o reinado branco se acabou. Somos donos da vida. Liberdade de negro já chegou. Ele escreveu com sangue africano derramado seu sagrado nome em nossa cruenta história. Fez fantasia com farrapos e a todos ensinou. Com o rei Dom Obá, a alegria preta se consolidou. Reinado de vitória, reinado duradouro da glória. Reizado de anjo, de negro arcanjo. A derrota do racismo, do feroz cinismo. Pedimos aos orixás que nos livrem do egoísmo. A meu pai Oxalá pedimos Maleme. Maleme, meu Senhor. Deus nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, liberta povo negro da dor. Oxalá, povo negro abençoa, somos ainda escravos da dor. Compararam meu samba às obras-primas de Silas de Oliveira. Mané Lagartixa caprichou na melodia. Apesar de extenso, a galera na quadra memorizou a letra e cantou em uníssono do nosso samba. Apesar da aclamação popular, fomos derrotados. Quando terminou a resenha, eu fui tomar satisfação. Aquilo era uma bruta marmelada. O samba não ficou nem mesmo entre os 10 mais aclamados. Briguei, me seguraram. Naquele momento senti os primeiros abalos do coração. Nunca fui a médico, nunca tomei remédio. Acho que eu era cardíaco, devia ter pressão alta e não sabia. Só sei que fui tirado da quadra à força. Gritei todos os palavrões que sabia. Prometi a mim mesmo que aquele seria meu último carnaval da escola. E foi mesmo. Assim que a Mangueira pisou na avenida, caí durinho no chão. Fui vítima de infarto fulminante, que me levou para a terra dos pés juntos. Na quarta-feira de cinzas, meu corpo estava esticado no caixão. Teve velório em minha homenagem na quadra. Manuelina, minha esposa, debulhava-se em lágrimas. Vi chegar uns caras esquisitos que me falaram assim: Neguinho, vamos tirar teu fluido vital remanescente. Somos vampiros, andamos pelos cemitérios, tirando fluido vital dos cadáveres insepultos. Se prepara, sangue bom, nós vamos saborear o teu fluido vital. Amedrontado, clamei por Caboclo Sete Flechas, o guia da minha esposa. Manuelina era médium no terreiro de Umbanda e eu era Ogã. Cantava pontos umbandistas, auxiliava os médios a incorporarem. E o ponto de seus 7 flechas era assim: foi numa tarde serena, lá na mata da Jurema eu vi um caboclo bradar: Quiô, 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 que era. Toda a mata está em festa. Saravá seus 7 flechas, que ele é o rei da floresta. Quando eu, na condição de Ogã, cantava esse ponto, Manuelina batia no peito, soltava um brado, paramentava-se com roupas indígenas, cocar e colares, e deixava seus 7 flechas descer. Acendia charuto, velas, tomava um gole de marafo. Eu atuava como cambono dos seus 7 flechas. O caboclo dava consultas, medicamentos fitoterápicos, a fila era grande. Agora que eu estava largado na mão daqueles sujeitos esquisitos, bradei pela proteção dos seus 7 flechas. Ajoelhei e pedi proteção. Assim que terminei de orar, pedindo ajuda ao caboclo, vislumbrei um índio vigoroso vindo na minha direção. Tirou da aljava 7 flechas, que disparou contra os caras ameaçadores. Parecia que as flechas davam choques elétricos, porque eles saíram correndo. Aí seus 7 flechas me disse: vem comigo, meu filho, vamos para Campo da Paz. Mais tarde, fiquei sabendo que Campo da Paz é uma colônia que fica dentro de um lugar chamado Umbral
denso. Fiquei em tratamento durante um longo tempo. Disseram que eu sou suicida indireto. Abusei da bebida e da comida. Em Campo da Paz, os espíritos não têm divisões religiosas. Kardecistas, umbandistas, candomblecistas, budistas, etc., trabalham juntos, sem brigas, sem falta de respeito. O objetivo maior é o mesmo. A intenção é ajudar os necessitados. E um dia, seu Sete Franches me disse: meu filho, vamos receber uma visita muito ilustre. Prepare-se. Fui para um auditório gigantesco. Dona Ismália, que era uma das orientadoras da colônia, esposa do seu Alfredo, incorporou Bezerra de Menezes. Sim, incorporou. Bezerra de Menezes entrou na mente de Dona Ismália e ela, de olhos fechados, nos disse: meus filhos, mais um carnaval aproxima-se. Tem muita gente que morre durante o carnaval. Excesso de drogas, batidas de trânsito, brigas, suicídios. Precisamos que vocês, ex-sambistas e ex-carnavalescos, nos ajudem a recolher todo esse povo em locais de atendimento emergencial. Para alegrar vocês, trouxemos um convidado. Um rapaz negro, de aparência humilde, pegou o tamborim e cantou um samba exaltação a Jesus. Seu nome? Paulo da Portela. A partir desse dia, ajudo como padioleiro a recolher a galera que morre durante o carnaval. Faço parte da equipe de padioleiros da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Graças a Deus. Salve nosso Senhor Jesus Cristo, salve nosso Pai Oxalá, Saravá, Caboclo, Sete Flechas. Então esse é o texto de hoje, meus irmãos, e aí nós gostaríamos de fazer algumas reflexões. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que a nossa intenção ao fazer a leitura desse texto não é condenar o carnaval, não é ficar falando que o carnaval é errado, quem está no carnaval está com um obsessor, e etc, etc, etc. Não é isso. Eu vou reler para vocês aqui, ó, uma passagem para ficar claro qual a nossa intenção aqui, ó. Olha só, isso aqui é ficção, mas lógico que é baseado em informações de obras espíritas. Então, o Bezerra de Menezes falando ali com as pessoas que auxiliam aqueles que desencarnam durante o carnaval. Meus filhos, mais um carnaval aproxima-se. Tem muita gente que morre durante o carnaval. Excesso de drogas, batidas de trânsito, brigas e suicídios. Então, a questão é a seguinte. Como eu falei, o espiritismo não condena o carnaval. A gente não vai aqui ficar falando, o carnaval é errado, quem está no carnaval está com coisa ruim. Essa posição não é a posição que a doutrina espírita assume. A questão é, a doutrina espírita nos alerta que durante o carnaval tem muita gente que vai para o carnaval para se entregar a desequilíbrios emocionais e físicos. Então, a pessoa quer brincar o carnaval, aí vai para um bloco. Aí chega lá, fica mexendo com a mulher dos outros, né? Tá lá brincando, tá, aí fica querendo dar em cima da mulher dos outros. Aí sai uma briga, a pessoa pode, hoje em dia ninguém mais anda desarmado, né? Tem muita gente que tá com faca, que tá com revólver, que tá com revólver dentro do carro. Aí sai uma briga, aí a pessoa vai lá, briga, não sei o que, você tá mexendo com a minha mulher e tal. Aí o camarada briga, aí vai lá, alguém pega um revólver e mata a pessoa. Você, agindo dessa forma, se você desencarnar dessa maneira, você vai para o mundo espiritual como suicida indireto. O que é suicídio indireto? Relembrando, a gente já falou aqui em outras ocasiões, mas só para a gente relembrar. Suicídio indireto é aquela pessoa que, por invigilância, ela volta antes do período que está
designado para desencarnar para o mundo espiritual por falta de cuidado nas suas atitudes, na sua conduta, no seu comportamento. Outra coisa, a gente sabe que tem gente que está no carnaval e usa droga. Aí a pessoa sai, vai para um baile, vai para um bloco, aí começa a cheirar cocaína, começa a misturar bebida com droga ilícita, desencarna. Também vai como suicida indireto. Trânsito. Tem muita gente que vai pro carnaval, brinca, bebe demais, aí depois pega no carro, volta para casa, bate com o carro, morre. Suicídio indireto, porque tem com excesso de velocidade. Então o problema do carnaval são esses bastidores do desequilíbrio. E por isso que eu recomendaria para vocês a leitura de uma obra do Divaldo Pereira Franco, intitulada Nos Bastidores da Loucura, que é psicografado pelo Manuel, o autor, né? É o Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que é especializado em obsessão. E o Divaldo psicografou esse livro na década de 60. E o que esse livro nos fala? Que a espiritualidade amiga, ela se mobiliza, porque ela já sabe que esse momento do carnaval é o momento em que tem muita gente que sai e confunde euforia com felicidade. O que é felicidade? A felicidade é um estado de espírito no qual você, em qualquer época do ano, você está bem. Em qualquer época do ano você está tranquilo, porque você direciona a sua vida, direciona a sua existência para ideais concretos, para ideais de crescimento espiritual, que te permitem uma felicidade relativa. O que é euforia? Euforia é um estado passageiro de pretensa felicidade no qual você quer esquecer os seus problemas. Então você está com alguma frustração, com alguma dificuldade, com uma perda de algo, aí você vai falar assim, eu vou ficar 4 dias para esquecer meu problema. Aí, quando você vai com essa intenção, para você esquecer algo, o que você faz? Você se entrega aos excessos. Aí bebe demais, usa droga, fica querendo mexer com a mulher dos outros, enfim, faz uma série de coisas que estão em desacordo com o equilíbrio, né? E na quarta-feira de cinza acaba tudo. Aí a pessoa volta para aquele mesmo estado de desânimo, de frustração, de pessimismo, né? Então, muita gente usa o carnaval como uma válvula de escape, como um momento no qual você vai anestesiar o seu sofrimento, porque você está com medo de encará-lo. Você não tem coragem, não tem estofo espiritual para suportar o seu sofrimento. E aí você, para fazer uma anestesia emocional, então você vai brincar demais, vai rir demais, vai se entregar aos excessos para você esquecer. Eu posso falar isso para vocês de cadeira, que eu já falei com vocês aqui numa outra ocasião, um vídeo que a gente fez aí anteriormente, eu acho que foi naquele uns vídeos anteriores, né? Eu não me lembro exatamente qual foi, mas eu já falei isso com vocês, sempre que necessário eu vou repetir. Eu sou alcoólatra, em recuperação. Então, eu conheço bem essa diferença entre felicidade e euforia. Então teve um determinado momento da minha vida, que foi exatamente esse momento em que eu estava abusando do álcool, que eu estava com uma série de dificuldades pessoais. Primeiro, eu estava me sentindo muito só. Eu não estava conseguindo... tinha algo dentro de mim lá em relação a alguma deficiência de carência emocional que eu tinha, que eu sempre me sentia só. Aí ficava sempre procurando
namorar uma, namorar outra, e não acertava com ninguém, e estava sempre com uma pessoa mudando toda hora, porque não me sentia bem com ninguém. Esse estado de insatisfação pessoal gerava um estágio de desânimo, né? Desânimo. Aí eu ficava assim chateado, poxa, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida está meio estranha. Até aqueles momentos que você fica com uma espécie de melancolia, né? Não chegou a ser uma depressão, mas foi assim uma melancolia, eu sem saber o que fazer da vida, assim meio perdido. Aí o que eu fazia? Ligava para os meus amigos, falava assim, vamos nos divertir, principalmente no final de semana. Eu era alcoólatra de final de semana. Durante a semana eu trabalhava e tal. Quando chegava sábado e domingo, aí eu saía com os meus amigos e começava a me embriagar. Como eu estava com esse estágio e veja bem, eu não estou querendo justificar que eu bebia porque eu estava com problema. Eu não deveria beber, como eu compreendi mais tarde. Aí, como eu estava com esse estado de insatisfação, o que eu fazia? Começava a beber e começava a beber e começava a utilizar aquele processo de euforia, ficava eufórico, ficava todo contente, ficava feliz, né? E queria, começava a rir alto, falar muito, né? E com isso, o que acontecia? Acontecia que eu me embriagava e voltava para casa mal, e no dia seguinte eu estava extremamente infeliz, estava me sentindo pior do que eu estava. Aí quando acontece isso, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a dose, você tem que beber mais, tem que usar mais álcool, droga, para que você se sinta preenchido, né, por aquela euforia. Então é isso que ocorre muitas vezes. A pessoa às vezes está num estado de insatisfação pessoal, está com algum problema e quer compensar a sua insatisfação, as suas perdas, as suas frustrações com uma euforia que não é real. Aí a pessoa usa droga, a pessoa bebe, a pessoa vai para o sexo desenfreado, a pessoa vai para caminhos que podem levá-lo a uma autodestruição, que podem levá-lo a um estágio de suicídio indireto. E por isso que a espiritualidade se mobiliza, né, para atender esses segmentos de espíritos encarnados que desencarnam dessa forma. Então, nessa obra do Divaldo, o Manuel Filomeno Miranda relata que em cima do Campo de Santana, que é ali perto do Sambódromo e ali perto da Avenida Presidente Vargas, tem um hospital que é implantado durante o Carnaval para acolher esses espíritos que desencarnam durante o Carnaval. E aproveitando aí o nosso vídeo, temos também eventos religiosos que servem para nos orientar e para preencher com reflexões essas nossas lacunas. Então, aproveitando a deixa aqui do vídeo, eu vou convidá-los a comparecer ao ENEF, que vai ser realizado aqui pelo 32º CEU, que é o Conselho Espírita de Unificação Núcleo Benfica. O ENEF é o Encontro Estadual da Família Espírita, que ocorre durante o Carnaval. O nosso núcleo de CEU, que é o 32º CEU, é o Núcleo Benfica, nós estaremos reunidos dia 1º, dia 2 e dia 3 de março, de 9 ao meio-dia, para
refletirmos acerca da nova era, refletirmos acerca desse momento em que estamos vivendo, em que é preciso que nós tenhamos uma atitude diferenciada para nós sabermos distinguir o que é felicidade e o que é euforia. Então fica aqui o convite para vocês. A gente tem um cartaz de divulgação que nós estamos colocando nos grupos, né, das casas espíritas e no grupo do seu, e a gente vai disponibilizar para vocês, e no caso nós aguardamos vocês no ENER para a gente poder fazer essas reflexões. E volto a repetir, o Espiritismo não está com aquele processo de querer condenar nada de carnaval, condenar quem brinca carnaval. O objetivo não é falar, não, que o carnaval é do mal, o carnaval é das trevas. Eu acho assim, tudo depende da nossa intenção. Eu acho não. A doutrina espírita nos fala que tudo depende da nossa intenção. Os espíritos superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se nós desejamos, gostamos de carnaval, e se nós vamos sair para brincar num bloco, ou para desfilar, ou para viajar, ou enfim, qualquer coisa, nós temos que nos cuidar em relação ao nosso livre-arbítrio. Então, beber demais, usar droga, partir para o desequilíbrio, partir para aquela euforia sem felicidade, nós temos que evitar. Nós temos que entender que, claro, é feriado, você pode comer lá um churrasco com seus amigos, você pode, quer ir para o bloco lá, brincar com sua família, não tem problema nenhum. O problema é cuidado com o que você está fazendo, cuidado com a maneira pela qual você está direcionando seu livre-arbítrio. Se você está direcionando seu livre-arbítrio de forma indevida, então você vai arcar com as consequências disso. E no livro que eu citei, né, Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda relata que os obsessores, nossos perseguidores espirituais, aproveitam esses nossos momentos de invigilância para criar armadilhas que podem nos comprometer. E lá nesse livro também fala que os sambistas desencarnados, e ele aí cita o Noel Rosa, que é dito, né, atualmente que o Noel Rosa já está reencarnado. A gente não tem certeza, mas algumas pessoas falam que ele já reencarnou. Naquela época, ele ainda está, naquela época eu digo década de 60, que o livro ele é mais ou menos de 1968. Então naquele período ele estava desencarnado ainda, né? E ele estava lá nesse hospital do Bezerra de Menezes, falando que agora, como desencarnado, apesar de ele ter sido um sambista, que ele compreendia que os exageros, que os excessos de drogas lícitas e ilícitas não é o melhor caminho a ser seguido. Que ele compreendia que, enquanto pessoa que foi ligada ao carnaval, que os excessos, que aquele estado de euforia que muitas vezes a pessoa envereda durante o carnaval para compensar as suas perdas e problemas, não é um caminho seguro. E por isso que ele estava trabalhando lá no Dr. Bezerra de Menezes, e é essa referência que eu faço aqui no texto, no conto. E quem quiser conhecer a Colônia Campo da Paz, consulte um livro do André Luiz chamado Os Mensageiros, que ele nos fala sobre o Campo da Paz, que é uma colônia que se encontra dentro do umbral denso para atendimento daqueles que transitam na cruz. Então, meus irmãos, esse é a nossa reflexão de hoje, que nós, durante o carnaval, temos cuidado e que nós procuremos também abrir um caminho, abrir um espaço para frequentar o ENEF. Tem também a Comércio para o jovem. Comércio é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Eu também, durante um período de 22 anos, eu frequentei a Comércio. Então,
também é uma boa alternativa para você que é jovem frequentar e procurar se integrar. Então, que Jesus nos abençoe, bom carnaval para todos, que nós possamos alguns de vocês que quiserem nos visitar no ENEF, estão convidados. É 1º, 1, 2 e 3 de março, de 9 ao meio-dia. O link estará nos grupos e nós vamos divulgar. Que Jesus nos abençoe.